Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre Maria, Maria Mãe, que é a excelência do amor. Antes vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, por aqui estarmos. Agradecemos o amparo e a proteção, que todos aqueles que aqui vêm, encarnados e desencarnados, possam receber tudo aquilo que necessitam: consolo, esclarecimento, orientação, do tratamento. E quando aqui chegamos, os amigos espirituais conhecem e sabem das nossas necessidades. Possamos realizar a expansão, de modo a esclarecer também e a consolar a todos os irmãos que aqui estão. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então vamos falar de Maria. Maria, ela tem uma magnitude espiritual, moral, que nós não conseguimos expressar, porque nós não sabemos nem o que é isso. Não temos nem conhecimento de que é essa evolução espiritual deste ser, que veio, não por acaso, ser mãe de Jesus. Nós pegamos hoje alguns apontamentos, algumas informações dos evangelhos, né, principalmente de Lucas, de João, alguma coisa de Mateus, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, capítulo 2 e capítulo 30, sendo que o capítulo 30 ele é todo dedicado a Maria, e também do livro Maria de Nazaré, de Miramês. Antes de Jesus nascer neste planeta, porque Jesus não reencarnou neste planeta porque ele veio de outros orbes, até porque ele é o coordenador do planeta Terra. Desde que o planeta começou a se formar, ele foi convidado para ser o coordenador deste planeta. Mas ele já sabia que em algum momento ele iria ter que aportar aqui em algum corpo físico para trazer os esclarecimentos, né, da Boa Nova para os moradores deste planeta. E antes disso, antes dele vir para cá, ele enviou muitos espíritos com conhecimento, com alguma sabedoria, para que esses espíritos pudessem já fazer a semeadura e já ir abrindo caminhos para quando ele chegasse aqui. Sabemos que Jesus se preparou mais de 1000 anos para poder nascer neste planeta. Sendo ele um espírito crístico, um espírito muito elevado, ele tinha que fazer uma grande adaptação para conseguir ficar aqui aqueles 33 anos, né, que foi o que foi possível o seu corpo suportar neste planeta. Então ele enviou antes profetas, sábios, sacerdotes, filósofos, alguns conhecidos, outros nem tanto, mas enfim, o número de espíritos que ele enviou para a Terra para preparar foi muito grande. Aí veio a etapa que ele precisava nascer, e aí ele precisava combinar, convidar muitos outros espíritos para estarem com ele naquele momento, porque ele precisava muito do apoio destes espíritos um pouco mais, né, elevados do que a média naquele momento, para que pudessem auxiliá-lo. Então veio o seu pai, veio José, vieram os apóstolos, veio Maria Madalena, vieram muitos outros espíritos que nós nem conhecemos para ajudá-lo nessa divulgação e para disseminar a Boa Nova. E um espírito muito especial era sua mãe. Todos nós precisamos de uma mãe para nascer. E a mãe de Jesus tinha que ser alguém muito especial, né? De uma evolução. Então Maria já era um espírito angélico, né? Se ela estava em um orbe, né, um planeta mais elevado, um planeta celestial, ou se ela já fazia parte ali do ministério de Jesus, nós não sabemos. Nós só sabemos que ela era um espírito já na época bastante evoluído. Então ele fez um convite pessoalmente a Maria para que ela viesse a ser sua mãe. Aqui
que ela aceitou. Claro que quando nós nascemos, algumas coisas nós não recordamos, mas com certeza ela trazia muito no seu íntimo, porque ela sabia que ela seria mãe de um Messias. Ela já trazia no seu íntimo que alguma coisa de muito especial estava para acontecer. E Maria foi mãe muito cedo, né? Menina, assim, a história conta, né? 12, 15 anos, não sabemos, né? Mas um ser muito preparado para isso. Então Jesus precisava ao lado dele espíritos que não viessem só disseminar, só espalhar as palavras da Boa Nova do Evangelho, mas que fosse essencialmente exemplos de virtude e de amor. Então não bastaria ter apenas conhecimento, era necessário dar testemunhos de humildade e fé. Então era muito importante naquela época que tivessem outros tantos espíritos que dessem o testemunho dessa humildade e fé que Jesus vinha ensinar. Muitos dos fatos nós não conseguimos comprovar, né? Por tradução, foram homens que escreveram, não foi Jesus que escreveu a Bíblia, pela interpretação, por algumas mudanças que houve. Mas isso não importa, o que importa mesmo é a nobreza do Espírito de Maria. E segundo a doutrina espírita, Maria de Nazaré seria um espírito de alta hierarquia, como nós falamos. E assim, ela foi convidada, escolhida pelo próprio Jesus para ser sua mãe biológica. Além da missão que ela tinha de ter Jesus, cuidar do menino Jesus para que ele cumprisse o seu ministério, ela teve ainda papel fundamental na disseminação da Boa Nova através dos seus sublimes exemplos de amor. Ela sempre foi o exemplo de amor. Eu precisava de alguém assim para ser mãe de Jesus. Então, Maria era um espírito de uma categoria muito elevada e ela não tinha resgate, ela não precisava resgatar nada, né? Todas as suas vidas passadas, todos os seus erros e tal, ela já estava aqui, já era um espírito angélico, já era um espírito evoluído. Aí as pessoas podem perguntar, mas então por que ela sofreu? Né? Ela veio o seu filho, né, ser julgado, ser condenado, passar pela cruz. Maria aceitou passar por isso com amor e para cumprir uma missão. Porque através, não só das palavras do Cristo, mas da sua postura, ela estava dando um exemplo de como ser resignada, né, da sua altivez, da sua abnegação. Então, era o exemplo, ela estava ali dando um exemplo, e esta era a sua missão principal, né, exemplificar junto com o seu filho. Então ela não precisava resgatar nada. No livro Maria de Nazaré, Miramês diz o seguinte: ela foi um anjo que se revestiu de carne neste planeta para favorecer a descida mais arrojada que a divindade determinou a favor dos homens. Ou seja, qual é a descida mais arrojada? A vinda de Jesus. Ela trabalhou na sua mais profunda simplicidade. Ela era de uma simplicidade, de uma humildade, que a gente vai pensando, vai observando, vendo como isto é real. Porque veio para ampliar os conceitos do seu filho, como nós dissemos antes, pelo exemplo. E assim como nós agradecemos muito às nossas mães, agradecemos aos pais, é claro, né? Mas hoje nós estamos falando de Maria. Então, assim como nós agradecemos muito às nossas mães por terem nos dado essa oportunidade da reencarnação, deixamos também a nossa gratidão a Maria, que representa todas as mulheres deste planeta, todas as mães deste planeta, por ela ter gerado o corpo de Jesus e ter sido o maior exemplo de amor, de abnegação, de renúncia, de caridade, de humildade, de fé. E aí tem, assim, muitas das virtudes que a gente não vai elencar. Sabemos que grande foi a sua dor, claro, de ver o filho perseguido e morto de forma cruel.
mas ela jamais perdeu a fé naquele Deus, né, que tinha confiado a ela aquela alma crística. No Corão, que é o livro sagrado do islamismo, eles citam algumas mulheres que eles chamam de mulheres sagradas do islamismo. E ali tem uma surata, que eles chamam de surata, tem um capítulo inteiro que eles dedicam a Maria, justamente pelo seu exemplo de fé e dedicação. Então Maria tinha uma presença amorosa, a própria prece, né, a própria oração diz, né, Maria cheia de graça. O que é cheia de graça? É estar em comunhão perfeita com Deus, é estar no amor de Deus, fazer parte do amor de Deus. Então isso é estar cheia de graça. Maria é o colo de mãe nas maiores provas. Sabemos que nas maiores provas Maria estará presente, né? Estará nos cobrindo com o seu manto. A Igreja Católica tem uma frase que diz: Maria passa na frente, que tem uma força, digamos, vibracional muito grande, porque carrega uma confiança e uma fé em Maria. Porque Maria passa na frente, mostra que Maria tem uma autoridade moral para nos mostrar os caminhos da redenção. Porque ela conhece muito bem a nossa dor, porque ela passou por isso. Ela tem compaixão, está ao nosso lado e não nos deixa esmorecer, porque assim ela fez. Então, sabemos que nem o Espírito de luz vai tirar nossas dificuldades, as nossas provas, mas sabemos que estão ao nosso lado, nos guiando, nos amparando e muitas vezes nos segurando nas dificuldades. Kardec se referia a Maria como um espírito puro, não no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. Ela era uma pessoa, um espírito de uma grande pureza espiritual. O livro Religião dos Espíritos, no capítulo 52, nome A Mulher ante o Cristo, Emmanuel fala o seguinte de Maria: ela era humilde, ela ocultava a experiência dos sábios, porque alguém que já chegou no patamar de um espírito angelical já tem muita sabedoria, tem muito conhecimento, claro, né? Muita evolução moral. Então Maria lhe parecia um personagem secundário ao lado de Jesus, mas não, ela era um personagem, alguém que estava ao seu lado, de enorme importância. Se não fosse ela, ele teria dificuldade, se não fosse ela, com toda essa evolução, ele teria mais dificuldade de cumprir a sua missão, né? De seguir o seu ministério. Então ele dizia, humilde, ocultava a experiência dos sábios, não se mostrava em nada na sua sabedoria, frágil como um lírio, mas trazia consigo a resistência de um diamante. Frágil como um lírio, porque ela era amorosa, ela era doce, afável, tinha a afabilidade e a doçura, que o André hoje falou, toda a afabilidade, toda a doçura. Então esse é o sentido do frágil como um lírio, mas trazia consigo a resistência de um diamante, porque nada a abatia, porque ela tinha toda essa fé e consciência e confiança, desculpe, no Pai maior. Vamos falar de alguns momentos marcantes na vida de Maria. Primeiro, o nascimento de Maria. Maria era filha de judeus, era filha de Joaquim e Ana, e os espíritos mais evoluídos, quando eles vão reencarnar, eles trabalham até a data do seu nascimento. Nós não, nós quando fomos concebidos já estávamos ali pertinho do corpo, já tínhamos sido, nosso perispírito miniaturizado, já estávamos ali perto. Maria trabalhou, segundo informações que nós temos, até o seu nascimento. E como era um espírito evoluído que sempre estava trabalhando em prol dos outros, ela não usou aquele momento para ficar adormecida. Ela foi trabalhando até o seu encarne neste planeta. Maria, quando nasceu, claro, ela passou e ela ficou algum tempo estudando no templo, recebendo uma educação religiosa, era necessário para ela isso, né? E ela já tinha por inspiração que ela seria a mãe do Messias.
Aí vem a Anunciação, que é uma outra parte, né, da sua vida. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, ele fala que o Gabriel, que na Igreja Católica chamamos de anjo Gabriel, que é um espírito evoluído, né? Gabriel veio até Maria. E ele começa assim: salve agraciada. Já vimos que é agraciada, que é cheia de graça, em comunhão com Deus. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, juntando essa fala de Lucas e depois a fala que tem de Isabel, quando ela encontra Maria, foi depois criada a Ave Maria. E Maria diz para o anjo Gabriel, ou para o Gabriel: eis aqui a serva do Senhor. Resume aí a dimensão espiritual dela, a obediência que ela tinha a Deus. Não é servidão, não é subserviência, né? Não estava se submetendo a uma vontade alheia aleatoriamente, era a Deus. Então, eis aqui a serva do Senhor, resume bem quem ela era. Porque ela tinha uma profunda confiança em Deus e sempre uma enorme vontade de servir. Depois, através do Gabriel, ela fica sabendo que Isabel, que era uma pessoa que já tinha alguma idade, que era estéril, estava grávida, né? Estava esperando um filho. E Gabriel diz a ela: também ficarás grávida, o teu menino será o Messias e ele vai se chamar Jesus. Aí Maria vai ao encontro de Isabel. E antes mesmo, né, vinha distante Maria, Isabel já sentiu que João Batista, porque ela esperava João Batista, já se mexeu, né, com felicidade, esperando aquele que seria o Messias. E aí Isabel vê Maria e diz a mesma coisa que Gabriel falou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Daí se formou a Ave Maria. Depois temos o nascimento de Jesus, que todos nós conhecemos, né? Que José era de Nazaré, ia ter um recenseamento, ele teve que ir para aquela cidade com Maria, Maria já estava quase ganhando Jesus, a cidade estava cheia porque tinha um recenseamento, não conseguiram hotel, não conseguiram pousada, ele foi para uma estrebaria, ele nasceu, recebeu a visita dos Reis Magos, e pela lei judaica, depois de 40 dias, o filho homem, ele tem que ir para o templo, porque ele é circuncidado. E então ela levou, né, de acordo com todos os preceitos judaicos, levou Jesus ao templo. Lá estava Simeão. Simeão era um judeu de uma profunda bondade, né, devoto, e ele queria muito, ele sabia que o Messias vinha, e ele queria muito conhecer o Messias. E em um certo momento, ele também tinha uma mediunidade, apareceu um espírito e disse para ele: tu vais conhecer o Messias antes de tu partir. E quando Maria entra no templo com Jesus, ele já viu que aquele era o Messias. E aí ele vai, pega Jesus, abençoa Jesus. E diz: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. E faz uma profecia para Maria e para José, né, que ali estava. Esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. E ainda disse para Maria que uma lança, uma espada, iria atravessar a sua alma. Todas essas previsões. Então ele, a maioria dos judeus não aceitou, né, o Jesus como Messias, mas ele reconheceu e aceitou. Nessa mesma época, né, Herodes, que ficou sabendo da visita dos 3 reis magos, aquele que seria o Messias, que poderia tirar o lugar dele, né, como rei, como imperador, enfim. Então ele ordenou que todas as crianças com menos de 2 anos fossem mortas. Né? Mas antes disso, em sonho, aparece para José um anjo, porque ele sempre fala em anjos, né? Em anjo que diz a ele: José, hoje mesmo, agora mesmo, pega Maria, o menino, e vai para o Egito. E só volta quando mandar, porque Herodes está atrás das crianças, porque mandou matá-las. Então, em Mateus, versículo 2, de 13 a 14,
fala desse encontro de José com esse espírito. Educação de Jesus. Isso está no capítulo 2 do Boa Nova. Em dado momento, estava Maria e Isabel, ali estavam as crianças brincando, né, João Batista e Jesus. E Isabel disse que o seu filho, ele é um menino muito diferente dos outros meninos, né? Um menino bondoso, que vai para baixo das árvores, na natureza. Ele não está assim envolvido com a vida como os outros meninos. Ele é um menino diferente. E aí Maria diz assim, o meu filho também é assim. Ele envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessante cuidados, ou seja, como ela já previa o que poderia acontecer, ela estava sempre atenta a Jesus, né? Estava sempre com cuidados. Ela assim, o encontro a sós, ela encontrava Jesus muitas vezes a sós, junto às águas, em conversa profunda com viajantes que se dirigiam a Samaria, com palavras caridosas que se dirigia aos transeuntes, aos mendigos, aos sofredores. Ele falava muito para as pessoas da sua comunhão com Deus, com uma eloquência que ela jamais viu dos doutores da lei. Ele tinha um conhecimento que deixou os doutores da lei do templo boquiabertos. E a Isabel diz, apesar de todos os valores, né, que nós temos da nossa crença, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Né? Elas sabiam que aqueles espíritos, que aqueles meninos vieram fazer a diferença. Eles, na verdade, iriam contra a tudo que estava naquela sociedade de ruim, social e politicamente. Então, eles iam sofrer muito também por conta dessas pessoas. E Maria queria muito que Jesus trabalhasse no templo, e ele foi sabatinado no templo, ele sabia responder tudo, então achou que ali era o caminho dele, né? Como se fosse uma profissão mesmo. Mas Jesus optou por trabalhar com o pai. Ele queria ficar com José, queria aprender a marcenaria, porque ele queria estar em contato com o povo. Ele queria se sentir útil, ele queria continuar como ele fazia, conversando com as pessoas, falando de Deus. E ele não precisava ir para um templo aprender, porque ele já sabia. O que ele iria fazer dentro de um templo? Né? Ele queria estar com as pessoas. Então ele não veio ao planeta para estudar, pois ele já tinha o conhecimento. E ele, sentindo a preocupação da Maria em querer enviá-lo para um templo, ele diz assim, mãe, toda preparação útil, ou seja, toda ocupação útil e generosa no mundo é preciosa. Ele não precisava do tempo para ser útil. Então, toda ocupação útil e generosa no mundo, ela é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Eu não preciso do tempo para estar com Deus. Meu Pai, Deus, porém, deseja de nós todo o exemplo que seja bom, e eu escolherei desse modo a melhor escola. E ele escolheu ficar no lar dele e ficar com o Pai trabalhando. Aí diz Maria, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio. Muita sabedoria, né? Aí vem a crucificação do Cristo. Claro que eu não estou contando todos os detalhes, porque não dá tempo, e a maioria das pessoas, né, já conhece toda a história. E na crucificação do Cristo, naquele momento ali, quando Jesus, né, foi para o Calvário, fez ali a cruz, a Maria acompanhou, Madalena acompanhou, João acompanhou. E Jesus já estava à beira da cruz, ele aproveitou e disse para Maria, mulher, eis aqui o teu filho, que era João, estava entregando a mãe dele para João. E diz para João, eis aqui a tua mãe. Então, neste momento, ele estava entregando, de alguma forma, Mãe Maria para todos nós. Fiquem agora com ela, né? Que pode dar todo o amor, né? Que pode ajudar. E realmente, João levou para Éfeso, né? Que hoje é chamada ali, a região que está de Turquia, levou para morar com ele, ela ficou com ele até a sua morte, o seu desencarne, e ela recebia muitas pessoas na sua casa.
para consolar, para amparar, para dar uma palavra de apoio, porque dinheiro eles não tinham, né? Mas ela recebia todos de forma muito amorosa, tanto que alguém deu o nome àquela casa de Casa da Santíssima. Então, o significado disso tudo, né, é que naquele momento Jesus estabeleceu uma nova forma, novas relações de amor de Maria com todos nós. E Maria é mãe das nossas dores, acolhe nossas lágrimas e leva essas lágrimas, essas dores até o seu Filho Jesus. Desencarno de Maria. Maria, assim como recebia todos, ela estava já no seu processo de desencarno. E aí chega uma pessoa que ela acha que é algum pedinte, algum transeunte que está entrando ali para conversar com ela, para ela poder também, né, acalmar as suas dores, enfim. E só que ela vê nas mãos desse homem sinais de que foi pregado na cruz. E antes disso ela sente a vibração amorosa, que ele trazia amor, ele trazia consolo, né? Ele trazia acolhimento. E ela começou a sentir que aquele espírito era, que aquela pessoa, né, no caso, que ela não estava notando que ela estava desencarnando, era muito diferente dos outros que chegavam. Eis que ela reconheceu que era o seu filho bem-amado. E foi se postar para se ajoelhar, e Jesus não deixou que ela se ajoelhasse. O dirigente do planeta Terra, ele se ajoelhou. Ele é o nosso modelo que guia, e ele se ajoelhou aos pés de Maria, não deixando ela se ajoelhar. Se ajoelhou em agradecimento. E assim reconhecendo que o que governa o mundo é o amor. E ele diz para Maria: no reino do meu Pai é da vontade dele que tu sejas a rainha. Então, naquele momento, dignificou e deu aquele lugar tão especial para ela, que ela não precisava, né? Mas que era o lugar, digamos, de direito. Então, disse o palestrante que na direção do planeta e do nosso destino há sempre um coração de mãe guiando. A gente lê todos esses livros, esses romances, né, de resgate dos espíritos, sempre vai existir uma mãe guiando. E ela, antes de partir com Jesus, pediu para que ela fosse até o circo, até a arena, onde muitos cristãos seriam sacrificados. Ela pediu para ela ir até lá, antes dela partir. E lá, uma moça que estava ali a viu e ela disse: minha filha, entra cantando, entra com segurança, entra cantando. E todos os outros entraram cantando ali no sacrifício. E sabe-se que muitos daqueles, eles nem perceberam, né, o seu desencarne, já foram retirados antes. Tamanha a sua confiança, sua fé, o seu preparo espiritual, né, conseguiram se desligar antes. No livro Memórias de um Suicida, fala que lá tem um hospital chamado Hospital Maria de Nazaré, onde trabalha a legião de servos de Maria. Porque Maria queria realmente trabalhar com pessoas que tivessem muito sofrimento. E essas pessoas que às vezes, muitas vezes partem enganadas, né, pela ilusão de que vão ter, do outro lado vai ser melhor, que vai terminar suas provas, acabam indo para provas mais difíceis. Então ela queria trabalhar com essas pessoas. Diz que nesse hospital, Maria não é muito vista com os olhos, mas sua energia se faz presente porque ela está sempre ali, sempre amparando, sempre consolando. Inclusive, tem um livro, eu não lembro bem qual é, que diz que alguns lugares onde há os charcos, onde os espíritos estão assim, muito sofridos, quando eles têm alguma intenção, né, já cansaram de sofrer, tem uma intenção de sair dali, Maria vem retirá-los. Então, aqueles que não querem, eles se afastam, porque muitas nem aguentariam a luz de Maria. Então, muitos deles se afastam, já dizem que ela está vindo aí, ela é Maria, ela está vindo aí. Então, eles já se afastam. E para a gente encerrar, eu vou falar aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, tem uma belíssima e comovente poesia intitulada Retrato de Mãe,
que veio pelo Espírito de Maria Dolores, por intermédio de Cristo, de Chico Xavier, que descreve a assistência maternal prestada ao espírito de Judas, que se encontrava numa região umbralina, cego e solitário, muito tempo depois da crucificação do Mestre. Existe esse poema, não todo, mas uma parte dele, que está numa música. Nós vamos colocar essa música para quem segue o grupo, né, Sociedade Espírita, um grupo de WhatsApp, que ela é belíssima. Dura 5 minutos, é de grande emoção. Então, depois de ter passado por todos os calvários, está lá Judas, cansado do seu remorso, do sofrimento, e aí ele sentou-se com lágrimas que brotavam quente dos seus olhos melancólicos. É uma poesia, então tem todo esse lado assim, bem lindo de colocar as coisas. Naquele instante em que Judas estava chorando, a nobre mulher, Maria, vindo de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça de Judas. Meu filho, por que choras? Por acaso não sabes, ele diz, sou um morto-vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas o traidor? Diz ele a Maria. A princípio, diz ele para ela, julguei podê-lo fazê-lo rei, queria fazê-lo um rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Afasta-te de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Eu não estou lendo tudo, tá? Meu filho, diz Maria, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Então ela fala para ele que ela vem como mãe. Mas ele, quando estava desesperado, quando se encarnou, procurou a mãe e a mãe não aceitou, outra vez por medo, porque não soubesse lidar com aquilo. E aí ele meio que rechaça ela, porque ele não quer uma mãe, porque ele tem essa lembrança da mãe. E ela diz para ele, por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Profundo amor de Maria, aquele que tinha traído seu filho. Profundo amor de uma mãe, para que a mãe de todos não é a mãe só de um. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Aí ele, tão encantado com aquilo, diz, quem és que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial envolto em luz? Meu filho, sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, esta mensagem que foi psicografada, ela é uma grande lição de perdão incondicional dado por Maria a Judas. E Maria continua a velar por nós, como fez com Judas. Continua a velar por todos nós. Continua sendo a nossa protetora, a nossa mãe, aquela que passa na frente nas nossas dores e nas nossas dificuldades.